Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem está aqui para assistir mais uma história com filmes? Meu nome é Sandra, sou professora de História. Estamos aqui hoje para falar do filme Hotel Ruanda, um filme de 2014. Faremos uma abordagem histórica e geográfica. Eu, professora Sandra Pinho, e o professor Pedro, que vai se apresentar. Por favor, professor. Boa noite, meu nome é Pedro, sou professor de Geografia e hoje a gente vai ter uma conversa sobre a Guerra de Ruanda e o filme Hotel Ruanda. Deixem seus comentários e perguntas. O filme vai ficar, a gravação de hoje fica disponível no YouTube, no canal Sandra Pinho, ou qualquer coisa, temos um Telegram, História com Filmes. Por lá vocês ficam acompanhando qual a programação e essa proposta de levar uma conversa, um papo cultural de qualidade para quem pretende prestar Enem ou vestibulares. Vou colocando aqui o filme. Já deve estar aparecendo. Sim, né? Então temos aqui, o Hotel Ruanda é uma gravação de 2014, indicação a partir de 14 anos, porque algumas cenas de violência, trata-se de uma guerra civil, é no estilo drama e baseado em fatos. Então temos alguns personagens ali com toda a liberdade artística e literária do roteirista e do diretor, mas há personagens e fatos que aconteceram, que podem ser pesquisados e comprovados. Ou seja, não é uma ficção do todo. Aqui, o Hotel Ruanda, essa é uma cena do filme. Ele teve como filme uma bilheteria de aproximadamente 34 milhões de dólares a um custo de 17,5 milhões. Não é dos filmes mais caros que a gente pode encontrar, mas um filme que teve uma boa arrecadação, aí, um bom alcance. Para ter uma ideia da questão geográfica, né, da nossa distância, caso fosse possível fazer um voo direto, quase 24 horas aí o tempo de voo, a uma distância de 8.557 quilômetros. Então, para verificar, estamos em continentes bem diferentes e onde está Ruanda aqui dentro do continente africano. Mas a parte toda geográfica a gente vai estar abordando. Temos aí nessa sequência sobre o contexto histórico. Vou falar muito brevemente, é um assunto complexo, então eu vou acabar tocando na superfície de alguns assuntos que eles têm raízes seculares. O quanto o continente africano, aqui expresso nessa charge, ele já foi sugado nas suas riquezas, tanto riquezas geográficas, riquezas materiais e riquezas humanas, para estar fornecendo um conforto e todo ali uma questão exploratória para os europeus. Não só europeus, mas como a Charge coloca. Então nós temos, junto com esse filme, uma abordagem que ela é europeia e etnocêntrica. O que mais a gente vai ter por aqui? Rapidamente tendo uma ideia do que se determina como imperialismo, colonialismo e neocolonialismo. Três aspectos que caem bastante no vestibular. A palavra imperialismo pode ser usada muito antes aí dessa ideia de observar Ruanda e o que vem acontecendo, mas vamos focar a partir do século XV, onde há uma política de expansão, de um domínio não só de território, mas cultura, econômico, de uma nação sobre outras. Podemos falar que a Inglaterra foi imperialista, que os Estados Unidos foi imperialista. E ao longo desse domínio, podemos pegar uma época que era chamada de colonialismo, a partir do século XV ao século XVI, quando a questão econômica era muito voltada para o comércio, a exploração da América, toda uma visão mercantilista de acumular riquezas e capital, e tinha bastante da igreja ali católica, com a catequese, com a arrecadação ou exploração dos nativos na América. Quando chegamos um pouco depois, século XIX, já temos a segunda fase da Revolução Industrial, essa forma exploratória ela fica mais sofisticada. E aí começamos a chamar de neocolonialismo. Além da América, se inclui nessa forma de exploração o continente africano, a Ásia,
a Oceania, e é um capitalismo industrial que vai colocando qual é o ritmo de exploração e choques de civilizações e cultura. Então, dentro dessa definição, para fazer aí uma breve referência, o colonialismo do século XVI teria como meta as especiarias, os gêneros tropicais, metais preciosos e o continente americano como principal foco. Quando chega a fase do neocolonialismo, os mercados consumidores dos produtos industrializados das potências e esses países que serão explorados irão fornecer matérias-primas. Então, o neocolonialismo é um pouco mais sofisticado. É aí que se encaixa a questão de Ruanda e da África. O que nós temos aqui? O continente africano, ele nem sempre teve esse mapa de divisão de territórios ou formação de limites de países. Em 1885, o Kaiser da Alemanha, Guilherme I, mandou o general dele, Otto von Bismarck, convocar e convidar 14 países imperialistas para que fosse feita uma divisão do continente africano. Então, em Berlim, foi feita uma conferência. Resultado dessa conferência, algumas áreas de influência. Mas essas áreas de influência depois foram sendo remodeladas, invadidas ou trocadas ali de países que vão tendo essa região. A Alemanha vai ficar aqui com a África Oriental, perto ao Reino Belga ou Congo Belga. É nesse espaço que a gente vai encaixar e verificar onde fica Ruanda. Por quê? Um pouco depois, em 1890, vai ter uma outra conferência. Opa! Deixei rápido a minha charge. Aqui. E como que eles vão fazendo essa forma de exploração? Os países imperialistas, eles falavam que fazia parte da nação civilizada ou do homem branco civilizado levar cultura e desenvolvimento aos países e nações que eles exploravam. Aqui nós temos uma referência de uma charge que circulou muito entre europeus e norte-americanos, os Estados Unidos carregando alguns países nas costas, aqui a Inglaterra carregando outros, carregando sobre obstáculos onde estão escritos ignorância, opressão, vício e várias outras características que estas nações estariam sendo livres dessas características a caminho do topo de uma civilização. Isso acabou circulando e foi divulgado como sendo o fardo do homem branco. Esse homem europeu ou norte-americano. Havia um poema na época que justifica essa visão branca, europeia e etnocêntrica, e a charge que circulou foi num jornal em Nova York em 1899. Eles acreditavam que estavam fazendo bem para as outras nações, e não que era uma visão exploratória. Uma outra charge muito marcante é essa aqui do Tio Sam educando Cuba, Filipinas, Havaí. E o que ele está fazendo com essas crianças? Levando civilização. Aqui ao fundo nós temos um afro-americano limpando a vidraça, então uma população afro já incorporada aos serviços, um indígena aqui, Apache, Silks, alguém dos nativos norte-americanos lendo e um livro que está de ponta cabeça, na porta um chinês, como se esperando para entrar e receber esse tipo de educação. No quadro estava escrito: por não esperar por seu consentimento, ela, Inglaterra, levou muitas civilizações do mundo ao avanço. E os Estados Unidos devem governar seus novos territórios com ou sem o consentimento deles, até que possam se governar sozinhos. Como se fossem essas crianças aqui, despreparadas, birrentas. É uma caricatura, né? Para justificar aquela visão do homem branco. A partir daí, voltando ao território que estava ali pertencendo à Alemanha. A Alemanha expandiu aquele território numa conferência 5 anos depois, em Bruxelas, e acrescentou Ruanda e Burundi. A Alemanha vai perder esse território em 1919, ao final da Primeira Guerra, e a região de Ruanda, Burundi, vai passar a pertencer à Bélgica, porque já tinha o Congo-Bélgica ali como limite geográfico.
por isso que no hotel Ruanda fala que o dono do hotel e toda a referência é a Bélgica. Um pouquinho depois, a localização, né? Ruanda fica ao lado da República Democrática do Congo, Uganda, Tanzânia. Na época que nós vamos nos referir à Guerra Civil, havia 6,2 milhões de habitantes, atualmente são 13,2 milhões. Então, praticamente se dobra o número de habitantes. O filme vai mostrando a capital, Kigali. É uma das maiores cidades, com 1.124.243 mil habitantes, 1 milhão, né? Ela localiza-se no centro do país, entre dois vales, há uma parte de vegetação. Aqui o personagem do Paul, ele está indo buscar no aeroporto alguns carregamentos, há um exército ocioso. Por cada local que ele passa, a relação dele é uma relação muito diplomática, há todo um suborno e corrupção endêmica no país. Ele vai receber um carregamento de charutos cubanos, charutos que ele vai usar para fazer algumas negociações. Quanto ao aspecto aqui, a distância do aeroporto para onde está o hotel é uma distância razoável, daí nós vamos percebendo a parte da vegetação. Essa parte de ocupação urbana não é tão verticalizada por onde vai sendo mostrado, é mais uma urbanização horizontal. A construção das cidades, por onde eles vão mostrando, a convivência aqui de vários grupos. E muito interessante, porque quando for falar da guerra entre Tuts e Hutus, há basicamente ali muita semelhança entre eles. Eles muitas vezes se reconhecem porque mostram um documento. Então, você é quem? Olha, eu sou Hutu ou eu sou Tuts. Para ter uma ideia da questão de riqueza, dados de 2017. Ruanda, cada pessoa, fazendo uma estimativa per capita, teria uma renda anual de $2.100. Comparando a um país pobre, comparando ao Brasil, que também não está entre os mais ricos, no mesmo ano nós teríamos uma renda de quase $10 mil. O Brasil agora está perto de $12 mil em 2020. Família do Paul. Ele é casado com uma Tuts, ele é um Hutu. Cunhada dele, o esposo e os filhos são Tuts. Há uma relação familiar, a gente chama de nuclear, porque é composta de filhos de primeiro grau, casal hétero, cis. Eles representam uma classe média e mostra que podem conviver de forma muito harmônica, pertencendo a dois grupos diferentes. Então, existem os radicais, que vão levar à guerra civil e a toda a chacina que essa guerra tem como consequência, e há uma grande quantidade, daqueles 6 milhões, de pessoas que convivem tranquilamente dentro das suas origens étnicas, como o Paul aqui, a sua cunhada, a sua esposa, que são de outra etnia. O hotel, ele é um local de encontro, um local do patriarcado, onde se faz política. Vai aparecer uma cena que há um pronunciamento do presidente, onde ele vai assinar um documento para selar a paz entre Hutus e Tutsis. Aqui nessa cena, nós temos, dentro dessa ideia de patriarcado, o Paul em pé, aqui do lado direito, sentado um general representando a força policial. Esse de azul é o George. Ele é um comerciante de todo tipo de coisa. Ele traz para dentro de Ruanda, comercializando com franceses que vão aparecer ali como um aliado dos Hutus, com interesses econômicos na região. Aí o George traz armas, traz facões. Nessa parte da cena do hotel, ainda não está o conflito deflagrado, mas há toda uma tensão, né? Todo um preparo para esse conflito. Quando a tensão fica evidente, os estrangeiros vão ser resgatados e escoltados. A ONU, ela aparece várias vezes no filme, algumas vezes como uma ONU mais de espectador, menos atuante, em algumas partes uma ONU mais atuante, que chega a defender, sim, alguns ruandenses. Eles estão saindo do hotel, então as pessoas que não são de Ruanda, essa cena vai tendo a imprensa que foi fazer uma cobertura, não sendo seguro, a imprensa vai ser resgatada. O Paul está aqui acompanhando, escoltando, e é uma cena marcante que eu separei para mostrar como eles vão ficar abandonados à própria sorte. Vem chegando um padre com freiras,
possivelmente de uma religião cristã, há crucifixos ali pendurados, não é evidente qual religião cristã, mas ele está trazendo crianças e pessoas refugiadas que precisam de apoio, de proteção nessa guerra de etnias, elas não têm quem olhe por elas. Quando o padre acha que o resgate é para levar essas pessoas, né, em condição mais fragilizada, a força militar diz: não, padre, só estrangeiros, não é permitido o embarque de ruandenses. O Paul explica: olha, padre, eles não vão nos levar, eles não vieram fazer nada pela gente. E aí essas crianças vão ser abrigadas no hotel. Mais à frente tem uma informação de quantas pessoas o Paul acaba dando abrigo e salvando dessa guerra tão intensa e rápida que aconteceu entre Hutus e Tutsis. Eles estão, olha, com mãos levantadas, carregando tudo que eles têm na cabeça, então é uma coisa bem chocante. Não tem som na cena que eu separei aqui, mas no filme tem, né? A forma de separação entre eles é bem marcante. O Paul, ele vai abrigar, além dos hóspedes, crianças órfãs, e tanto faz se elas são Hutus ou Tutsis, a função aqui é a ajuda humanitária, uma vez que a ONU ou que autoridades não estão dando muita atenção para o conflito, como se fosse um conflito passageiro. No final, um dos dados que vai aparecer na cena do filme, o Paul salvou 1.268 vidas entre Tutsis e Hutus que ficaram lá refugiadas no hotel. Ele também e a própria família vão se salvar, está incluído ali nessa contagem. Então, qual foi a proposta? Numa conversa para chamar a atenção para um filme importante, para uma região que foi explorada por séculos por nações europeias, falar um pouquinho do que é o colonialismo. Desde o século XV, esse colonialismo ele vai ganhando ares mais sofisticados com o neocolonialismo, que é a partir da Segunda Revolução Industrial, um continente africano que tem um mapa oficialmente criado numa conferência. Ninguém perguntou para as nações africanas e para os grupos étnicos se eles queriam aquela divisão. Então, foi feito a revelia dos interesses africanos, foi feito para interesses europeus e exploratórios. Essa guerra civil entre Hutus e Tutsis, ela é mais antiga do que o conflito de 1994, que o filme coloca, 94 e 95, mas ela não tem raízes tão antigas assim. Anterior a 1965, há pouquíssimos registros que esses dois grupos tivessem brigado entre si de forma tão. Não dá para usar a palavra radical, porque é tudo um absurdo nessa guerra. Mas como vai mostrar nessa questão do hotel. Por enquanto, aspectos históricos, agora a gente vem com o professor Pedro. Professor Pedro? Ação, do destaque que você deu para o contexto histórico, né, com a Conferência de Berlim, que no início, né, ela foi setorizada, a França ficou com os países, com os territórios do noroeste, né, e Portugal, tanto que Angola e Moçambique estão mais ou menos na mesma latitude, e assim como as duas colônias da Alemanha também, ali na parte sul da África. Então, no começo, obedeceu uma lógica de latitude, né? Claro que a Inglaterra ficou favorecida, tinha territórios espalhados por toda a. Opa, agora sim.
Então, Ruanda é da linha do Equador, na região equatorial, tem uma vegetação exuberante, tem como vegetação predominante a floresta equatorial, e está numa região conhecida na geografia como chifre da África, por causa do formato aqui, desse recorte espacial que tem como componente conhecida pelas elevadas altitudes e pela intensidade dos fenômenos tectônicos, há vulcões ativos, a ocorrência de terremotos, e esses lagos que se abrem aqui, né, na região de Ruanda, né, Ruanda, Uganda, Quênia. Quênia é o país que tem o pico mais alto da África. E esses lagos são formados porque essa parte da crosta da África está se separando. E aí, então, esses lagos têm origem tectônica. Alguns geólogos dizem que pode ser uma subplaca aparecendo nessa parte da África. E então, Ruanda é um país muito pequeno, né? É um país diminuto. O primeiro povo a ocupar Ruanda é um povo que vive nessas florestas equatoriais, que são os Tuás. Os Hutus, com mais afinidade à prática de lavoura, chegam, não há um consenso entre os historiadores, mas chegam entre o século V e o século XI. E eles vieram do oeste, né? Eles vieram da região do Congo atual, né? Então eles têm uma origem mais no oeste e os Tutsis têm uma origem mais no leste, onde está a Somália, Etiópia, nessa região, e os Tutsis têm mais afinidade com a pecuária. As práticas econômicas eram diferentes entre Hutus e Tutsis. Como os Tutsis lidavam com a pecuária, eles constituíram uma classe social mais abastada historicamente, uma classe social mais alta. A convivência era pacífica até a chegada dos europeus. O Paul, o principal protagonista do filme, ele tem também raízes tutsis. Ele não é um Hutu puro e não parece ser comum que não houvesse casamento entre Hutus e Tutsis. Então, os grandes criadores desse conflito foram os europeus, que perceberam uma divisão de classes entre aqueles que tinham afinidade à lavoura e aqueles que tinham afinidade à pecuária. Os mais abastados, eles chamaram de Tutsis, disseram que tinham um nariz mais fino e que tinham traços mais esbranquiçados, e por isso foram os escolhidos pelos belgas para tomar conta do poder ali durante o século XX, né, durante a colonização. O jornalista que estava lá filmando, que ficou abrigado no hotel do Paul, no Miles Collines, ele falou, olha, ele relatou, não tem nenhuma diferença entre o Tus e Tutsis, formato de nariz, em uma passagem do filme, ele mesmo reconhece essa semelhança que existiam entre todos os habitantes da Ruanda, desculpa. Então, como a Sandra disse, de 1884 a 1919, até o fim da Primeira Guerra Mundial, era uma colônia alemã. Depois passou para o domínio belga, devido à derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E a proporção de habitantes era 85% de Hutus e 15% de Tutsis. Os Tutsis, como eu já disse, foram aliados aos belgas, e a colonização dura até 1963, quando ocorre a independência da Ruanda, juntamente com um conjunto de independências que passam a ocorrer no continente africano. Os europeus também não tinham o mesmo interesse em manter tropas e manter essa colonização que fez sentido no final do século XIX, início do século XX. Em 1963 não cabia mais esse modelo.
e quando os belgas saem, os Hutus tomam o poder e dizem que os Tutsis se aliaram aos belgas e são os responsáveis pela situação caótica que estava o país, né? Uma situação ruim economicamente e socialmente também. E ali, no contexto do filme, e logo após 1963, existem três grupos políticos: os Tutsis, que é a Frente Patriótica da Ruanda, os Hutus moderados, que é quem estava no poder, e os Hutus radicais, chamados no filme de milícia Interhamwe. A Frente Patriótica de Ruanda foi formada por Tutsis refugiados em Uganda. Então, em 1963, os Hutus tomam o poder, porque eram maioria, e nisso os Tutsis se refugiam ao norte, em Uganda, onde já haviam outros Tutsis também, como eu disse, é uma etnia com origem a leste de Ruanda. E aí, em 1963, foi colocado um presidente que é deposto em 1973 porque é acusado de não comandar o país, de não colocar fim aos conflitos étnicos, e entra um general Hutu, o Juvenal, que é considerado um ditador, que muito autoritário, e promove um outro massacre em 1973. Um líder que cresce nesse período de 73 a 94, que houve um período de cessar-fogo entre Hutus e Tutsis, e cresce um líder chamado Paul Kagame. Ele foi treinado pelo exército norte-americano e ele é da origem Tutsis. É o atual presidente da Ruanda. Então, ele já vem em um conhecimento de guerrilhas, táticas de guerra. E aí, o contexto do filme é quando o presidente Juvenal ele morre em um acidente aéreo. E nesse acidente aéreo, a investigação da ONU é inconclusiva. Os Hutus vão acusar os Tutsis, que era a Frente Patriótica de Ruanda, de atentado. Por outro lado, pode ser que esse avião tenha sido abatido por Hutus radicais, pelos Hutus da milícia, porque o presidente da Ruanda, o presidente Juvenal, ele estava retornando de um acordo de paz que seria firmado entre Hutus e Tutsis. Ele foi assinar esse acordo de paz na Tanzânia e no retorno desse acordo de paz ele é assassinado. Então, pode ter sido ou por Hutus radicais em represália a essa assinatura de tratado de paz, ou pode ser os Tutsis mesmo, que queriam tirar um Hutu do poder. Aí, o general Rutaganda, George Rutaganda, ele é o que comanda a milícia, é o amigo, né? É um conhecido do Paul, que ele compra, que é um mercador comerciante, como a Sandra nos esclareceu, e o exército, os Hutus que estão no poder, que não são os milicianos, é comandado pelo Augustin Bizimungu. O George Rutaganda, que era o líder da milícia, foi condenado à prisão perpétua, e o general Bizimungu permanece preso em Ruanda. Então o filme ele gira em torno do abrigo de 1.200 Tutsis e alguns Hutus civis em um hotel chamado Mayo Colline. E o gerente era o Paul, que é exatamente uma pessoa que ganhou fama internacional,
posou com algumas Miles Collins, ele existe mesmo. Essa foto é mais antiga. Hoje em dia, Ruanda experimentou avanços sociais e econômicos. Esse é o Hotel Miles Collins atual. Um dos focos da economia de Ruanda hoje em dia é exatamente o turismo. Então, o Paul, ele tinha muito receio de que as milicianos Hutus. Então, ele pede uma cena do filme, uma cena um pouco dramática, né? Um tanto dramática, que ela não fosse morta por faca, que ela se jogasse do prédio. Porque a maior parte dos crimes, dos 1 milhão de Tutsis mortos, em praticamente 2 meses, foram mortos por faca. O fim do genocídio ocorre quando a Frente Patriótica de Ruanda, liderada pelo Paul Kagame, empurra, né, as milícias para o Congo. E um governo de coalizão é instituído em Ruanda, a partir da expulsão dos rebeldes milicianos Hutus. E aí o Bizimungu é colocado no poder por ser um Hutu moderado, mas o grande mentor do acordo de cessar-fogo e da vitória da Frente Patriótica de Ruanda é o Paul Kagame, presidente atual, um Tutsi. É o presidente. Aí em 2003, esse governo de coalizão ele chama uma nova eleição, porque o Bizimungu pediu renúncia, né, não conseguiu colocar nos trilhos a economia e não colocou em prática alguns ideais contra esse genocídio, e aí entra o Paul Kagame e coloca alguns avanços. É proibido colocar se você é Hutu ou Tutsi no documento hoje em dia, é proibido negar esse genocídio que teve contra os Tutsis, e tem um tribunal para o julgamento dos crimes cometidos nesse genocídio, que se chama Gakaka, que julgou muitos criminosos. Uma parte foi para prisão perpétua, uma minoria, uma parte foi absolvida, e a grande maioria foi condenada à prisão de 5 a 25 anos. Porém, para a comunidade internacional, faltam critérios e profissionalismos ao Gakaka, com julgamentos tendenciosos, e por isso que o Paul está preso também. Ele é um grande crítico do Paul Kagame, né? O Paul Bogagina, o protagonista, ele existiu mesmo, né? E ele é um grande crítico do Paul, presidente da Ruanda, e por isso o Paul, presidente da Ruanda, acusa o Paul Bogagina, o outro Paul, né? Ser conivente com grupos terroristas Hutus, que hoje em dia se chama de Frente de Libertação Nacional. É a milícia Hutu que é contra o Paul Kagame, que é o presidente Tutsi. O conflito entre Hutus e Tutsi cessou em Ruanda, mas foi um combustível para a Guerra do Congo, que acontecia desde 1988, a Segunda Guerra do Congo, né, em um contexto mais recente, após a sua independência na década de 60. Os Hutus milicianos fogem para o Congo, e o Paul e o governo de Ruanda acusa o governo do Congo de abrigar e financiar esses Hutus radicais. Aí Burundi, Uganda e Ruanda formam uma aliança para derrubar o presidente do Congo, que era o Laurent Kabila, e o Congo, em resposta a essa aliança de Burundi, Ruanda e Uganda, Congo se alia a Namíbia, Angola e Zimbábue. Esses 3 países que estão em uma região geográfica mais próximas, eles apoiam o Laurent Kabila para expulsar, né, essa aliança formada
e capitaneada por Ruanda. Aí essa guerra acaba em 2003, quando Ruanda, Burundi e Uganda retiram as suas tropas da República Democrática do Congo. Então, como eu disse para vocês, aí é a África do Sul que começa a ter essa mediação entre conflitos étnicos na África. Era o Nelson Mandela que colocou esses princípios na África do Sul. Então, os conflitos étnicos de diferentes lugares da África passaram até a mediação da África do Sul, que passa a ser um expoente da geopolítica local, da geopolítica do continente da África, né? Então, hoje em dia, de ser autoritário, de buscar financiar milicianos Hutus. Então, ele foi preso em 31 de agosto de 2020. Recentemente, o Paul, o gerente do hotel Maios Collines, está preso e foi comprovado que ele depositou 20 milhões de reais na conta de um grupo rebelde Hutu. Então, agora a gente precisa aguardar os próximos capítulos. O Paul recusa-se a falar que o que aconteceu, porque ele alega que tem problemas de saúde, ele não consegue justificar porque transmitiu tantos milhões de reais para um grupo considerado rebelde. Então, hoje em dia, Sandra, a China é uma grande investidora na região e eles buscam plantar soja e buscar alternativas para a soja produzida no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a China é uma grande investidora da região e busca terras favoráveis para o plantio de soja lá. Então, é isso. Uma região estratégica, né? Ela Uma região estratégica, tem solos férteis, né? Sim, ali é muito rápido as cenas que mostram, mas aquela passagem quando ele vai não só buscar no comecinho do filme, buscar os charutos ou comprar bebidas com George, tem aquela outra cena que o George fala para ele assim, olha, volte pela estrada do rio, né? Aí vai mostrando um pouco dessa parte que tem umas planícies também. É que ali a cena do rio eu preferi não colocar, ela é bem chocante, né? Eu achei muito chocante também quando eles saem com o carro, né? Atropelam vários com aquela van, né? É. E atropelam vários corpos que tinham sido mortos quando o povo vai buscar mantimento para o hotel. Mas então não acabou, né? É um filme que a gente está vendo que tem consequências até os dias atuais, com o novo capítulo da prisão do Paul há 2 meses atrás. Você tem mais aí do seu slide? Eu peguei aqui, eu não coloquei, Não, ó, eu não coloquei nos meus slides, mas eu separei agora. Isso que você falou, né? Após o conflito. Vou colocar aqui, bem rapidinho, não estava no roteiro original, mas considero um registro importante. Tem um fotógrafo mundialmente conhecido, Sebastião Salgado. Ele fez várias fotografias sobre isso, porque esse ano foram 25 anos, né? 7 de abril, 25 anos do início daquele massacre. Como você colocou, 1 milhão de vidas. Isso são números oficiais. Podemos levar em conta que há aí um número além desse. Pelo menos é sempre suspeita de historiador. Aí nessas imagens das fotos,
E aqui, para a gente voltar para os slides, deixa eu pegar o outro. Vou pegar aqui, porque depois, em novembro, temos uma outra temática dentro dessa proposta. Mas mais alguma coisa, Pedro? Vou procurar aqui meu slide. Não, Sandra, eu achei que já conseguimos esclarecer bem o contexto, né? Um contexto, como eu disse, transfronteiriço com essas migrações de Hutus, né? É um conflito que acabou arrastando ali por outras regiões. Tentando colocar de Muito volta a nossa forte. tela para falar. O próximo filme vai ser Carlota Joaquina. Ele é um filme também aí que tem uma proposta para falar de Brasil, da chegada dos portugueses, da família real, então muda um pouco. Mas esse que a gente acabou de falar cai bastante em vestibular, né? Cai, Sim. despenca. História da África, do continente africano, é uma forma ampla. Há pouco tempo foi incluído dentro dos currículos, pouco se falava, se estudava, e ainda não temos uma dimensão. Há alguns estudiosos que nem entram em consenso das definições do que é um grupo étnico ou de que todas as características, alguns nem consideram que há todos esses conflitos, mas o fato é que a África, ou o continente no caso, né, foi explorado por muito tempo. Existe sim uma dívida histórica das nações imperialistas em relação ao que acontece no continente africano. Mas alguns desses países ou atuais países que já foram imperialistas há séculos atrás, meio que fazem-se de surdos, né? Silenciosos contra o que vem acontecendo. Não assumem de todo as suas responsabilidades. Acho que agora aparece, né, Pedro? Parece. Então, deixa eu registrar aqui. Dia 27, às 19 horas. E o canal do Telegram, História com Filmes. É isso, Pedro. Muito obrigada. Uma boa noite, pessoal. Então, muito obrigado Espero que aí 2021 voltemos com força, porque esse ano pela a gente vai encerrar com Carlota. oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo. Tchau, tchau, Sandra. Tchau, tchau.